Olá, senhores, estamos aqui mais uma vez, né? Agora, nós vamos ver mais um novo recurso, um recurso em sentido estrito, previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal. Perfeitamente? É um recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas por juiz de primeira instância, de primeiro grau, por juiz singular. E é um recurso comum, tanto a acusação quanto a defesa. Então, essas características eu coloquei aqui. Trata de um recurso admissível apenas nas hipóteses elencadas na lei. Por quê? Porque é um rol taxativo essas hipóteses. Se vocês têm uma decisão interlocutória, vão averiguar se existe previsão dessa decisão, se contra essa decisão cabe um recurso em sentido estrito. Se couber, você pode utilizar. Se não couber, você não pode utilizar. Perfeitamente? Então, tem que estar previsto em lei. Tem que estar previsto no rol taxativo do artigo 581. É interessante que nesse rol taxativo nós temos 24 incisos. 24 incisos no artigo 581. Mas encontramos também a previsão desse recurso no Código de Trânsito brasileiro. Em seu artigo 254, parágrafo único, é previsto também o recurso em sentido estrito, mas é previsto contra decisões que suspendam a permissão da habilitação, que suspendam a permissão ou a habilitação para dirigir veículo. Você teve a sua habilitação suspensa por uma decisão judicial, você pode recorrer através desse recurso em sentido estrito. É interessante que nós tenhamos em mente o seguinte, que esse recurso, a sua grande maioria, está aqui, no artigo 581 do Código de Processo Penal. São 24 incisos, como eu já falei para vocês. É comum às partes, ou seja, tanto pode utilizar dele a acusação quanto a defesa. No entanto, se vem uma pergunta, e se ele for recusado? Se no juízo de admissibilidade, feito pelo juiz prolator da decisão, ele for denegado, não for dado seguimento à sua petição de interposição juntamente com as razões para a instância superior, nesse caso caberá o recurso à carta testemunhável, prevista no artigo 639 ao 646, num prazo de 48 horas. Ora, eu adentro com recurso em sentido estrito, da mesma forma que a apelação, com a petição de interposição. O juiz, ao fazer o juízo de admissibilidade, entende que o recurso não é cabível, que ele não vai dar seguimento àquele recurso. Você vai se contentar, porque o juiz de primeira instância, ao juiz prolator da decisão, não deu seguimento, você vai aceitar essa decisão dele? Não, você vai recorrer. E o recurso cabível desse não seguimento seria carta testemunhada num prazo de 48 horas, dirigido ao chefe do cartório. Perfeitamente? É uma decisão interlocutória proferida por um juiz singular. E a sua grande maioria está prevista no artigo 581. Perfeitamente? Em 24 incisos. O problema, senhores, é que, durante a constância dessa previsão desse artigo, surgiu uma nova lei. A Lei de Execução Penal. E essa lei revogou ou substituiu por um novo recurso alguns daqueles incisos. O que previu aquela lei? A Lei 7.210/84, a Lei da Execução Penal, previu o seguinte, que tudo que iria ocorrer na fase da execução penal, o recurso cabível seria o agravo em execução e não mais o rese. E esse recurso cabível estaria previsto no artigo 197. Ora, nós tínhamos uma previsão de um recurso e agora, para alguns desses incisos do 581, caberia um novo devido à nova lei. Vamos ver quais seriam esses incisos? Vamos lá. Quais seriam os incisos que foram substituídos pelo agravo em execução depois que a nova lei de agravo de execução, à época, foi promulgada? O primeiro inciso que nós iríamos discutir seria o inciso 11º. Ele diria o seguinte, que suspender
a decisão que suspender, negar ou revogar a suspensão condicional da pena caberia o régimen. Caberia. Perfeitamente. Vamos fazer uma análise agora dessas exceções, desses incisos que foram substituídos. Ora, a decisão que suspende ou nega a suspensão condicional da pena, ela é proferida em uma sentença. Se ela é proferida em uma sentença, essas duas situações não caberia nem reze, nem agravo em execução. Caberia sim uma apelação. Perfeitamente de acordo com o artigo 593, parágrafo 4 do Código de Processo Penal. Como essas duas decisões de suspender ou negar seriam proferidas em uma sentença de suspender ou negar uma suspensão condicional da pena, que seria o suscis penal, como vocês sabem, então seria proferido numa sentença, o recurso cabível dessas duas situações seria uma apelação. Tudo isso no inciso 11 do Código do artigo 581 do CPP. Aí nós vemos a outra parte, revogar a suspensão condicional da pena. A revogação da suspensão condicional da pena caberia na fase de execução penal. Então esse inciso, mais uma vez, nessa situação, cabendo na fase de execução penal, o recurso cabível não seria o reze, seria o agravo em execução previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84. Perfeitamente, esse inciso 11º, olhe que eu estou falando somente dos incisos que foram substituídos, que foram revogados. Tacitamente, é claro. Olha outra situação, o inciso 12º. A decisão que conceder, negar ou revogar o livramento condicional. Tanto a decisão que concede, que nega ou que revoga o livramento condicional é efetuada durante a execução da pena. Durante a execução da pena, o recurso cabível não é o reze, e sim o agravo em execução. O que eu quero que vocês vejam? Que todas essas situações que só ocorrem durante a fase da execução penal, o recurso não será o reze. Não será o reze. É por isso que esses incisos aqui foram substituídos. Mais um, o 17º, que decide pela unificação das penas. Quem decide pela unificação das penas é o juiz da execução penal. Então, contra essa decisão, não vai caber reze do 581, vai caber agravo em execução. O 19º, 20º, 21º, 22º e 23º também foram substituídos pelo recurso de agravo em execução. Por que, professor, esses recursos foram substituídos? Saíram do rol do reze, do 581, para o agravo em execução, que é o artigo 97 da Lei 7.210/84. Por quê? Porque quem tomaria essas decisões seria o juízo da execução penal. E durante a fase da execução penal, o recurso cabível é o agravo em execução, e não o reze. Então, vamos fazer um resumo. O artigo 581 tem 24 incisos. O 11º, eu já expliquei porque foi substituído por outros recursos, uma parte pela apelação, a outra pelo agravo em execução. O 12º foi substituído pelo agravo em execução. O 17º, 19º, 20º, 21º, 22º e 23º também foi substituído pelo agravo em execução. Todos esses incisos aqui que eu comentei para vocês, não cabe mais recurso em sentido estrito. E sim os recursos aqui, a suspensão e a negatória, a suspensão condicional, a apelação e a revogação, o agravo em execução, e os outros incisos apenas o agravo em execução. Todas essas situações foram substituíram o reze por esses novos recursos. Um outro detalhe, no inciso 24, houve uma mudança através da Lei 9268/98, que ela fez o seguinte:
ela alterou o artigo 51 do Código Penal. Então, não é mais possível a conversão de multa em pena privativa de liberdade. Logo, esse inciso aqui foi revogado. Mesmo que tacitamente, esses incisos todos que eu comentei para vocês do artigo 581 foram revogados. Perfeitamente. O que nós estamos fazendo agora é comentando inicialmente quais os incisos do artigo 581, que é a previsão legal do RESE, foram revogados. E disse também para vocês que esse artigo 254 do parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro, ele que prevê a suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, o recurso cabível dessa decisão também é o RESE. Então, vamos fazer um resumo da aula. Nós vimos o que é o RESE, quando cabe ele, onde está previsto suas possibilidades, no rol taxativo de 581 e nesse artigo 254, parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro. No entanto, no artigo 581, que é composto por 24 incisos, alguns foram substituídos ou revogados, tacitamente. E eu comentei o porquê eles teriam sido revogados ou substituídos tacitamente. Em um próximo momento, nós iremos comentar as outras situações que não foram substituídas nem revogadas. Por enquanto, vamos ter essa noção do recurso em sentido estrito. Diante da situação, agradeço a audiência de vocês, a dispensa do tempo de vocês em assistir essas aulas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não esqueçam de perguntar ao Patriota. Obrigado. Opa, como vão vocês? Estamos retornando agora do nosso intervalo da aula anterior. Vamos aproveitar agora para dar continuidade. Na aula anterior, no vídeo anterior, nós falamos sobre as exceções, ou seja, na verdade, me perdoe, as exceções não, os incisos que foram substituídos ou revogados do artigo 581, do artigo 581 do CPP. Agora nós vamos ver quais são as situações reais às quais cabe o recurso em sentido estrito. Vamos? A primeira oportunidade, a primeira opção, a primeira espécie, do não recebimento da peça acusatória. Do não recebimento da peça acusatória. Olha, apresentando-se a peça acusatória e ela não sendo recebida, o recurso cabível é o RESE. Só precisamos tomar cuidado com essa situação na lei do juizado especial criminal, que do não recebimento da peça acusatória não cabe o RESE. E segundo o artigo 82 da Lei 9099/95, o recurso cabível seria a apelação. Nesta situação, dentro do Código de Processo Penal, o não recebimento da peça acusatória realmente caberia o RESE. Só precisamos ter cuidado na exceção, quando tratarmos de crimes, de crimes da Lei 9099. Por quê? Porque lá o não recebimento da peça acusatória, segundo o seu artigo 82, seria a apelação, num prazo de 10 dias. Uma segunda situação seria da incompetência do juízo. Ora, o juízo se declara incompetente. Ele se declarando incompetente, cabe a nós, se nós não concordarmos com essa decisão dele, recorrermos. E nós recorreríamos com o RESE, com o recurso em sentido estrito. Essa situação também é muito empregada no caso do procedimento do Tribunal do Júri, quando o juiz, ao fim da primeira fase, ao fim do sumário da culpa, emite uma decisão pela desclassificação do crime. Então, nós utilizamos o RESE pela desclassificação com base no artigo 581, inciso 2, pela incompetência do juízo. Porque se o crime foi desclassificado, era o próprio juízo dizendo que era incompetente para julgar aquele crime, que aquele crime não seria doloso contra a vida. Por isso, o Tribunal do Júri não seria competente para julgar aquele crime. Uma terceira opção seria a procedência das exceções. Nós vimos que nós temos a exceção de litispendência, de coisa julgada. Então, essas exceções salvam
à exceção de suspensão, elas, quando o juiz decretar pela procedência dessas exceções, a forma que nós temos de impugnar essa decisão seria através do recurso em sentido estrito. Ou seja, o juiz acredita que existem essas exceções. Mediante essa decisão, caberia a gente recorrer através do recurso em sentido estrito. Uma outra situação seria a pronúncia. O que seria a pronúncia? A pronúncia seria a única decisão, findo o sumário da culpa no procedimento do tribunal do júri, que levaria o réu ao plenário do tribunal do júri, a segunda fase. Então, ela seria uma decisão interlocutória, mesmo sendo mista, uma decisão interlocutória mista. E de uma decisão interlocutória mista proferida por um juiz singular, caberia recurso em sentido estrito. Então, a pronúncia, que seria essa decisão, ao fim da primeira fase do procedimento do tribunal do júri, dessa decisão que pronunciaria o réu, nós impugnaríamos essa decisão através de um recurso em sentido estrito. Mais uma vez, vamos analisar. Uma decisão que conceder, que negar, que arbitrar, cassar ou julgar inidônea fiança. Vamos lá. A fiança. Que indeferir requerimento de preventiva ou revogá-la, que conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão preventiva. Todas essas decisões cabem recurso em sentido estrito. Observe, que julgar inidônea, que cassar uma fiança, ou seja, a fiança é um valor estabelecido, não é verdade? Visando que garantir, vamos dar um exemplo, que o réu não fuja, que ele cumpra algumas medidas e esse valor fica lá depositado. Se ele terminar o processo e cumprir todas aquelas medidas, ele, ao final, sendo absolvido, ele receberia esse dinheiro de volta. Não é isso? Muito bem. Essas decisões que concede, nega, arbitra, caça ou julga, a fiança inidônea, também cabe recurso em sentido estrito. Que indeferir requerimento de prisão preventiva. O Ministério Público requer a prisão preventiva de um réu. O juiz pode conceder, deferir esse pedido, ou pode deferir. Da decisão que indeferir o requerimento da prisão preventiva, o Ministério Público pode adentrar com um recurso em sentido estrito. Que revogar. Eu revoguei uma prisão preventiva, mas uma vez o Ministério Público se chateia com essa decisão e impugna ela através de um recurso em sentido estrito. Conceder a liberdade provisória ou relaxar a prisão preventiva. A mesma situação da prisão preventiva. O Ministério Público pode adentrar, a parte acusatória pode adentrar com um recurso em sentido estrito. Vamos mais um pouco além. Se nós observarmos aqui, não se fala em prisão temporária. Mas qualquer uma dessas situações, se for indeferido o pedido de prisão temporária, ou ela for revogada, também cabe o recurso em sentido estrito, mesmo não estando previsto aqui. Seria uma extensão, uma interpretação extensiva da situação. Perfeitamente, senhores. Então, vamos entender que isso cabe da prisão preventiva, da liberdade provisória, mas também cabe de uma prisão temporária. Na situação de uma prisão temporária. No caso em que se indeferir o pedido de prisão temporária ou no caso de revogar a prisão temporária. Quem julgar quebrada ou perdida a fiança. Quando se julga quebrada uma fiança, a pessoa perde metade do que depositou. Quando se julga perdida, perde todo o total do valor da fiança que você depositou.
Logo, se o réu se sentir prejudicado por essa situação, ele pode adentrar, sim, com um recurso. E o recurso seria o recurso em sentido estreito. Decisão que decretar a extinção da punibilidade. Senhores, vamos agora ao Código Repressivo, ao Código Penal. É o artigo 107 do Código Penal que prevê as causas extintivas de punibilidade. No seu caput ele diz, são causas de extinção de punibilidade. Entre elas nós temos a morte da vítima, nós temos a prescrição no seu inciso 4, a decadência, são todas causas extintivas de punibilidade. Nós temos inúmeros incisos nesse artigo 107 do Código Penal que poderia, com base nisso, decretar a extinção da punibilidade. Dessa decisão que decretar extinta a punibilidade, ou seja, o Estado não tem mais o direito de exigir, de exercer o seu jus puniendi, porque quando nós dizemos que está extinta a punibilidade, nós estamos dizendo que o Estado não tem mais o direito de exercer o seu jus puniendi. Dessa decisão que determina isso, que averigua isso, que constata não ter mais o Estado o direito de exercer o seu jus puniendi, cabe recurso em sentido estrito. Qualquer uma das situações que decretar extinta a punibilidade, essa decisão pode ser impugnada através do recurso em sentido estrito. Vamos lá. Decisão que negar ou conceder habeas corpus. Primeiramente, esse habeas corpus é para o juiz de primeiro grau. Esse habeas corpus foi impetrado a um juiz de primeiro grau. Lembre-se que o recurso em sentido estrito, ele é utilizado para decisões interlocutórias de juiz singular. Então, quando nós temos uma decisão de juiz de primeiro grau negando ou concedendo o habeas corpus, cabe recurso em sentido estrito. Da decisão que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. Então, da decisão que anula o processo, também cabe recurso em sentido estrito. Decisão que inclui ou exclui jurado da lista geral de jurados, é bem simples esse inciso, cabe recurso em sentido estrito. O juiz incluiu ou excluiu um jurado. Alguma das partes se sentiu prejudicada. Qual recurso cabível? Recurso em sentido estrito. Da decisão que denegar ou julgar a apelação deserta. Olha, senhores, nós vimos que quando nós entramos com recurso em sentido estrito e não é negado seguimento a ele, o recurso cabível seria carta testemunhável, num prazo de 48 horas. Nós vimos isso na primeira parte. Mas, e se eu adentro com apelação, não com reze, e é negado o prosseguimento a ele? O recurso cabível não é carta testemunhável, e sim o recurso em sentido estrito. Decisão que ordenar a suspensão do processo em virtude da questão processual. Nós temos algumas situações previstas no início do artigo 95, que são as questões processuais. As questões processuais, elas podem suspender em razão da situação do estado das pessoas. O juiz pode ou, em muitas situações, ele deve suspender processo criminal. Dessa suspensão, cabe recurso? Cabe sim. Dessa decisão que suspende o processo criminal, cabe recurso em sentido estrito. E por último, decisão que decidir o incidente de falsidade. O incidente de falsidade seria uma situação durante um processo, seria um incidente que ocorreu, que levanta a possibilidade das provas ou dos documentos apresentados não conterem a verdade, ou seja, serem falsos. O seu conteúdo, tanto quanto a forma, quanto
quanto ao conteúdo desses documentos serem falsos. O juiz decidiu pela aceitação, pelo deferimento do incidente de falsidade ou não. Ou seja, determinou que o documento era ou não era falso. Perfeito? Dessa decisão, cabe recurso em sentido estrito. Então, são essas as possibilidades, as situações em que cabe o recurso em sentido estrito, além daquela prevista no Código de Trânsito Nacional, que quando nós temos a suspensão da permissão para dirigir veículo automotor, da carteira de habilitação, também cabe o RESE. Nós já falamos isso na aula anterior. Dessa forma, nós findamos esse tópico sobre cabimento do recurso em sentido estrito. Nas próximas aulas, nós trabalharemos com prazos do recurso em sentido estrito e com seus efeitos. Posteriormente, iremos nos deparar, eu tentarei passar para vocês como desenvolver uma petição de interposição do RESE e as razões do recurso em sentido estrito. Findamos este momento e deixo aqui o meu agradecimento pela visualização das aulas, pela participação de vocês, tanto com questionamentos como com palavras de incentivo para a continuidade dessas aulas. Quero dizer a vocês que estou muito feliz em poder transmitir um pouco desse conhecimento que eu tenho e deixar registrado também que estou feliz com a atitude de vocês de sempre estarem presentes e assistindo esses vídeos. Senhores, não esqueçam que, restando dúvidas, pergunta ao patriota. Obrigado.